Chevaux, DS, Xantia, Saxo, Picasso, Xara. A história da Citroën é recheada de veículos marcantes e que têm participação importante não só na história do automóvel, mas às vezes até na história política de alguns países, como é o caso da França. Mas tudo isso agora é só isso, história, porque a nova Citroën é a marca de entrada do grupo Stellantis em todo o mundo. E o Aircross é uma peça importantíssima dessa estratégia. Mas será que com bons dotes de espaço, de porta-malas, talvez até de versatilidade, será que todos esses pontos positivos conseguem deixar de lado as limitações de um carro de origem simples, como é a nova linha C3? É o que a gente vai descobrir na nossa avaliação do Aircross Shine T200 CVT 2024. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Essa segunda geração do Aircross foi lançada aqui no Brasil em novembro de 2023, mas a gente teve uma lá no começo dos anos 2010 também. O Aircross da época era uma versão aventureira do C3 Picasso, que era uma versão monovolume do C3 Hatch da época. Uma linha da Citroën totalmente diferente que realmente ficou no passado. O que é o Aircross de hoje? Ele também é um carro derivado do C3 Hatch, mas ele é um membro da linha C-Cubed, que tem o próprio C3 Hatch, o próprio C3 Aircross e em breve o Basalt, que é um carro com uma pegada mais acupesada, fastback, que a gente já conhece inclusive do Fiat Fastback. São todos carros voltados para países emergentes em desenvolvimento. Então são um pouco mais simples, para não dizer talvez até muito mais simples, do que os carros que a gente conhecia do passado da Citroën, como a gente vai ver daqui a pouquinho. E a gama de versões representa bastante essa simplicidade. Todo o C3 Aircross é vendido apenas com motor T200, 1.0 turbo 3 cilindros que a gente já conhece da Fiat, com câmbio CVT. E a gente tem 3 opções de acabamento, a Fuel Pack e a Shine. Isso quando a gente fala do carro com 5 lugares. Quando a gente fala do carro de 7 lugares, que vira o C3 Aircross 7, muda até o logotipo ali na traseira, a gente tem também a Fuel Pack e a Shine. Só que, obviamente, a gente tem a terceira fileira de bancos, a gente tem um banco do meio bipartido para dar acesso e o blower no teto, né, que pega o ar da frente e sopra para quem está nas fileiras de trás. Então não é exatamente uma saída, né, é um sistema um pouquinho mais simples que a Citroën usou nas versões com 7 lugares. E ele tem uma tarefa bem difícil no mercado de hoje. Por quê? Em preço nas versões de entrada, ele briga bastante ali com a Spin. Até na versão de topo está bem parelho com a Spin. Só que nas versões de topo também, ele está perigosamente próximo de alguns SUVs compactos de entrada, que já são alguns medalhões nesse segmento, né? Como o Creta, o T-Cross, o Renegade e o Kicks. Então a missão aqui do Aircross realmente não é das mais fáceis. Ele é hoje uma das poucas opções verdadeiramente, genuinamente familiares para quem de fato precisa de espaço e tem família grande, concorrendo com a Spin, com esses SUVs já citados, com o Fastback, com o Pulse, tem briga dentro de casa, enfim. Ele está hoje em um dos segmentos mais concorridos no mercado brasileiro. O Aircross, assim como o Peugeot 208, 2008, o próprio C3 Hatch e até alguns carros maiores, como o Peugeot 3008 e as vans Expert e Jumpy, é derivado da plataforma CMP, que é uma plataforma modular do grupo que tem bons dotes de segurança e rigidez torcional e estrutural em outros mercados. Só que aqui para o mercado brasileiro, mercados emergentes de modo geral, a Citroën foi muito conservadora na definição de pacote de equipamentos de segurança. Então a gente tem basicamente o que é obrigatório por lei. Lembrando, duplo airbag, a gente tem controle de tração, controle de estabilidade, Isofix para cadeirinha de criança, os 5 apoios de cabeça e 5 cintos de segurança de 3 pontos. Fora isso, a gente tem apenas airbags laterais na dianteira. Então a gente não tem airbags de cortina, por exemplo, que já é um item comum, inclusive em carros de entrada
de algumas marcas concorrentes. Então, infelizmente, não pode contar com itens de assistência à condução, um alerta de ponto cego, nada disso está aqui no C3. A Citroën deixa claro que o foco aqui foi preço com espaço. E infelizmente esse carro ainda não foi testado pelo Latin NCAP, mas o C3 hatch foi em julho de 2023 e naquela ocasião ele não foi bem avaliado pelo Instituto. Ele recebeu 0 estrelas nos testes de impacto. Então ele teve uma estrutura que foi considerada instável, não ofereceu boa proteção aos dummies, não ofereceu boa proteção lateral, inclusive não ofereceu boa proteção ao pescoço em relação ao efeito chicote através aqui dos bancos dianteiros, que são os mesmos do Citroën C3 hatch. Então, a ver com o tempo se esse carro vai ser testado pelo Latin NCAP e se ele vai manter este mesmo padrão de segurança. Uma vez que a Citroën, pelo menos não na grande mídia, não falou nada de grandes mudanças estruturais aqui pensadas em segurança, a não ser a inclusão dos airbags laterais nas versões mais caras, apenas mais caras, frisando aqui do Aircross. E falando em espaço a um preço baixo, ele é um carro bem grande, considerando principalmente que ele está ali na categoria dos SUVs compactos. Então a gente está falando de um carro que tem 4,32 metros de comprimento, um Compass, que é um médio, por exemplo, tem 4,40 metros, de entre-eixos ele tem 2,67 metros, é o mesmo entre-eixos de um Peugeot 3008, que é um médio, inclusive é mais entre-eixos, mais uma vez, do que o Compass, que, reforçando, é um SUV médio. Ele tem 1,67 metros de altura, já contando com essas barras aqui que são decorativas apenas, e 1,79 metros de largura, sem contar os retrovisores. Inclusive o paralama aqui dianteiro já deixa bem claro, como é que ele é um carro bastante bojudo. E apesar desse tamanho todo, ele não é exatamente um carro pesado. Ele pesa 1.216 quilos. É um peso muito parecido ali com o de um 208 Grife, por exemplo, que é um carro bem compacto, e ele tem um vão livre de 20 centímetros, o que é um ponto positivo bem relevante quando você fala em valetas, lombadas, rampas de garagem, com bons ângulos de entrada, central e de saída também. Então é um carro que você realmente não vai ter grandes problemas aí desse tipo de desafio urbano, vamos dizer assim. Aqui, de suspensão, McPherson na dianteira, tradicional, com eixo de torção lá na traseira, e a gente tem discos ventilados na dianteira de 280 milímetros, são discos bem grandes, e tambores na traseira de 228 milímetros, também são tambores bem grandes. Então, antes da gente andar, inclusive, já até adianto, muita gente gosta de reclamar, não tem freio a disco nas 4 rodas. Olha, é um carro que busca ser barato, o freio a tambor, ele tem um torque de frenagem bom, ele tem uma resistência, uma durabilidade maior, precisa de menos manutenção e não significa menor capacidade de frenagem. Então, com bons discos grandes e esse tambor grande lá na traseira, realmente não tive nenhum problema aqui de capacidade de parada mesmo. E aqui a gente tem rodas aro 17 com pneus 215/60. Então um pneu largo, para um carro que, beleza, é grande, mas não é tão pesado. E ele também é bem alto, o que é muito bom. Nesse modelo aqui especificamente, a gente tem Pirelli Scorpion da nova geração. Pneus também que eu estou gostando bastante nesse carro e em outros que a gente testou ao longo desses últimos meses. E aqui na frente a gente tem uma identidade visual que é toda muito parecida com a do C3. Acho que os detalhes mais óbvios, são essas luzes essas luzes DRL em LED que fazem esse efeito um pouco X, mas aqui a gente tem o mesmo farol do C3. Então são faróis halógenos de parábola simples, o que eu acho que é muito negativo para um carro desse porte e dessa faixa de preço. Aqui embaixo a gente tem as luzes de neblina e esse para-choque é exclusivo do Aircross. O C3 hatch ele é menos encorpado, menos largo, Então, bonito ou feio eu deixo para quem está aí em casa assistindo. Mas eu vejo que é um carro de presença, pelo porte, por essa grade preta, por esses paralamas largos, por essa DRL em X. Enfim, é um carro que realmente, ele por fora, tem cara de moderno e parece até um pouco mais sofisticado do que ele efetivamente é. Mas aqui debaixo do capô, o que a gente tem? Um motor também já bastante conhecido, que é o T200, que surgiu lá no Pulse. Então a gente está falando de um motor 3 cilindros, 1.0, turbo, injeção direta. A gente tem a turbina aqui na frente e apesar
do que os profetas do caos adoram dizer. Estão há 10 anos falando que esses motores não vão durar nada, não dão em nada. Só esse aqui já tem quase 3 anos de mercado e não se tem notícias de problemas crônicos graves, efetivos e reais. Então é um motor bastante moderno e também bastante potente. Com gasolina são 125 cavalos e no álcool são 130. Isso sempre a 5.750 rotações por minuto. E de torque 20,4 kgfm, ou 200 Nm, que inclusive dá nome a esse motor, né, o T200. O que é legal comentar também, que ele é um derivado do Firefly 1.0 3 cilindros. Então é uma família de motores modulares, isso traz uma economia, né, de custo, uma facilidade de compartilhamento muito legal. Não é o caso aqui, esse carro aqui vendido no mercado brasileiro nunca teve motor 1.6, mas considerando aí, né, a história da linha, é um avanço muito significativo em relação ao antigo EC5M. Já repararam, né? Não tem a pintura do lado interno aqui do capô, né? Direto no Prime, que traz uma impressão muito negativa talvez, mas a gente tem uma pequena manta aqui, o que é muito positivo para deixar o barulho do motor não incomodar quem está do lado de fora do carro. Para quem vai do lado de dentro, a gente tem a manta na parede e na hora que a gente estiver andando, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E a aparência, né, a percepção aqui de montagem, tudo é bastante correto. Eu não vejo nenhum grande ponto negativo que chame a atenção. Aqui por dentro, o parentesco com o C3 fica ainda mais inegável, porque a gente tem exatamente o mesmo painel. E o que isso significa? Um padrão de acabamento que é muito simples. Já chega a ser até um pouquinho simples demais para um C3, para um Aircross então, a coisa fica ainda um pouco mais delicada. Por quê? Todos os materiais são flagrantemente modestos. Tudo bem que boa parte da concorrência também usa plástico de maneira abundante, mas a percepção de qualidade aqui é claramente mais baixa, tá vendo? Um material muito simples. A gente tem comandos, olha, que não passam uma sensação de resistência. E a gente tem comandos de ar-condicionado, por exemplo, aqui o da recirculação, olha, que é igual ao do antigo Palio lá dos anos 90. E reparem o meu dedo, não é exatamente um comando leve, tá vendo? Então são pontos que acabam jogando contra aqui a boa percepção que o Aircross passa por fora. Então a gente tem retrovisor, por exemplo, beleza, não é eletrocrômico, né? Mas a peça em si é bastante simples. Olha a luz de salão, tá vendo? É uma luz de salão, tem uma outra ali atrás que a gente mostra daqui a pouquinho, mas é uma luz incandescente. A luz do porta-malas e da placa é de LED. A gente tem espelhos dos dois lados. Mas reparem, a gente não tem tampa e a gente não tem iluminação. A iluminação vai lá, a gente pode até perdoar, mas a ausência da tampa é muito complicado, sabe? Acho que, tá vendo? Como você senta muito alto, pode acabar incomodando. Enfim, é um carro que realmente, por dentro, não faz muito jus à etiqueta. A gente tem bancos iguais aos do C3, com uma outra capa. Nas versões de entrada do C3 e do Aircross, esse apoio de cabeça aqui é integrado ao encosto. A gente tem um pequeno aplique de tecido, esse revestimento em vinil, que a gente também encontra no volante, mas ainda assim a percepção é de uma pobreza realmente que desagrada. E esse já era um ponto que a gente costumava criticar bastante no C4 Cactus, que já tinha um aplique em vinil aqui no painel com uma leve faixa de tecido. Aqui não, como eu comentei, o mesmo padrão de acabamento do C3 hatch, só que aqui com uma cor diferente do que a gente encontra lá no carro mais barato da Citroën. Em relação a equipamentos, a gente tem um volante multifuncional que tem os comandos do piloto automático, que não existem no C3 e também não existem nas versões de entrada do Aircross, inexplicavelmente. E a gente tem também um painel digital colorido de 7 polegadas. Só na versão de entrada do Aircross, a gente tem aquela mesma peça monocromática, bem de painelzinho de moto mesmo, que a gente encontra no C3. Então a gente tem pelo menos essas pequenas diferenças para trazer uma percepção um pouquinho melhor aqui para o Aircross. Só que na porta, mais uma vez, a gente vê o mesmo padrão de acabamento que eu tinha comentado com vocês aqui em relação ao painel. Então olha só, tudo plástico, preto com preto com preto, realmente não tem muita criatividade aqui. E a gente tem apenas a maçaneta aqui, tá vendo?
que faz essa imitação de aço escovado. Acho que é a mesma peça do antigo C3, inclusive, acho que o C4 também usava essa mesma peça, né? Esse aplique aqui, especialmente, olha, ele é bastante simples e para quem for mais peludo, igual eu, né, braços peludos, aconteceu bastante comigo nos dois C3 que a gente avaliou aqui no Aircross, de estar com o braço apoiado e as frestas aqui acabarem puxando um pouquinho os pelos. Então esse acaba sendo um ponto negativo, mas a gente tem um bom espaço para garrafas aqui. Acho que não cabe muita coisa, mas atende bem colocar uma garrafa. E como vocês devem ter notado, a gente tem aqui apenas os comandos dos vidros elétricos dianteiros. Isso porque os traseiros estão aqui, tá vendo? Exatamente entre os bancos dianteiros. Então, olha, vou ficar aqui na posição que eu estou dirigindo. Em primeiro lugar, que é um ponto cego total. Se eu tiver com apoio de braço abaixado, então nem se fala. Se eu quiser acionar os comandos, tá vendo? Eu faço isso pelo tato. Se eu procurar aqui, por exemplo, achei errado. Aqui não achei. Aqui estão os comandos, que é muito negativo. E para quem está aí atrás, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também como fica o acesso a esses comandos. E para piorar, onde você trava, né, o controle de criança, esses vidros? Aqui. Então o que é normal, né, num carro de qualquer marca? Você tem os comandos nas portas e um botão para travar os vidros traseiros juntos. Aqui está separado, né, então você tem que recorrer a esse comando aqui na lateral do painel, que inclusive fica escondido, tá vendo? Olha, quando você está dirigindo, você não tem visão dos comandos aqui. A única coisa que você vê é o ajuste elétrico dos retrovisores. Então, se você quiser acessar os comandos, você precisa mexer um pouquinho a sua cabeça. E a estranheza não para por aí. Por quê? A gente tem os comandos de velocidade do piloto automático no volante, mas para ativar é aqui. Então, também mais um ponto que não funciona muito bem. E aqui a gente tem o modo esporte do câmbio, e não aqui junto da manopla ou no painel próximo à alavanca, né? Então você também precisa mexer a sua cabeça aqui, achar os comandos atrás do volante. E por fim, a gente tem da trava elétrica também, bastante escondido. Então esses comandos aqui realmente tem uma certa cara de improviso. A gente esqueceu, vamos colocar onde dava e foi aqui que deu. E aí você pode até falar, mas a Citroën sempre foi diferentona. Mas o fato é que aqui ele é diferente por ser mais simples mesmo, por ser um carro até um pouco pobre para mercados emergentes. Eu acho que a chave representa muito bem isso. Olha, lembrando, essa é a versão topo de linha. E aqui eu não estou falando nem de chave presencial, acho que realmente seria bem-vindo. Mas a chave não é canivete, sabe? São coisas realmente muito simples, economias que não precisavam existir nessa faixa de preço e nessa faixa de mercado. E o que é engraçado, inclusive, é que com frequência, quando você vai tirar a chave do contato aqui, você pode até acabar apertando para destravar o carro, né? Então, é um pequeno detalhe bem interessante aí, que acontece de vez em quando. E o painel, como eu comentei com vocês, tela de 7 polegadas, colorida sim, mas é outro, que é mais simples do que poderia ser, especialmente considerando que outros carros do grupo também usam uma tela de 7 polegadas. Então aqui a gente tem um ponto negativo que é herdado de outros carros que usam essa mesma tela, como o Pulse, a Toro, o Renegade, que é uma certa dificuldade de leitura quando bate uma luz, né? Como vocês devem estar notando um pouquinho aí agora. Só que a gente não tem nenhum dos outros pontos positivos das outras telas, né, que dão muitas opções de visualização de consumo, informações do carro. Que tem uma opção de consumo A, como vocês estão vendo, uma opção de consumo B. A gente tem o indicador de pressão indireta dos pneus, então segurando aqui no botão depois de calibrar você reseta. A gente tem uma visão com conta-giros, a gente tem uma visão com econômetro e a gente tem uma visão limpa, tá vendo? Que é só o velocímetro digital e com autonomia ali do lado esquerdo. Então é um painel muito simples, reparem que aqui dentro dos menus eu não consigo passar de folha 1 para 2, por exemplo, enfim, realmente bastante simples. E aqui do lado esquerdo um indicador digital de nível de tanque e do lado direito de temperatura do arrefecimento. Sendo muito sincero, uma coisa que o Lucas até me falou aqui que eu acho que faz muito sentido, o computador de bordo do Uno Drive, do Argo Drive, era mais interessante do que esse. Podia não ter essa telona colorida, mas tinha informações de horas de funcionamento do motor, informações de música, um econômetro com uma visão mais fácil, enfim. Realmente aqui é um painel digital, mas não espere muito além disso. É realmente só uma tela que não tem tantas opções de visualização assim.
E a central multimídia aqui, com uma tela de 10 polegadas, segue essa mesma pegada da simplicidade. Então nessa tela inicial você tem alguns atalhos. Por exemplo, em configurações, você não tem tantas opções assim, você passa por idioma, definição de brilho, configurações de telefone, áudio. Inclusive aqui a gente tem 6 alto-falantes, mas a qualidade de som realmente deixa bastante a desejar. Configurações do veículo, como alertas. Você pode desligar a tela também, encostando aqui. E aí vem um momento Windows 95, né? Aguarde para o seu computador ser desligado em segurança. Encostando na tela ela volta. A gente tem os comandos aqui na lateral para volume, tá vendo? Não são comandos físicos, então acho que isso é um ponto que pode incomodar algumas pessoas. E aqui, como vocês viram, né, diversos atalhos. Rádio, telefone, tudo vai refletindo aqui na lateral. E a gente tem um espelhamento também sem fio, seja para Android ou iOS. Funciona em uma janela menor aqui, mas eu acho que está super ok, até porque preserva o que de fato é útil, né, esses atalhos e o comando de volume e de desligar a tela. Enfim, usabilidade bem ok, bem tranquila. Não tive problema de conexão aqui, que eu acho que é um ponto positivo, como vocês estão vendo, tá vendo? Tem grandes dificuldades de uso aqui em relação a esse sistema de som. Aqui nesse caso a simplicidade acaba jogando a favor, porque é um som descomplicado de usar, a maioria das pessoas realmente usa apenas o espelhamento, ela passa uma impressão visual muito boa, né? Quem entra no carro não entende muito do assunto, fala, nossa, gostei da tela, né? Ela está numa posição alta, visibilidade é fácil, é destacada, mais alta até do que o próprio painel de instrumentos, então acho que aqui é simples, mas funciona. Outra coisa que é simples e também funciona são os comandos do ar-condicionado. Óbvio que, comentei com vocês, né, que são um pouquinho pesados e talvez simples, mas ao contrário do que a gente vê em 208, por exemplo, que tem comandos do ar-condicionado direto na tela, que a gente tem os comandos físicos, o que é bastante positivo. Eu não sei se é um ponto dessa unidade específica, mas quando eu direciono o vento para baixo, ele não venta para baixo, que eu achei um tanto quanto estranho e que a gente precisa conferir aí em outras avaliações, né? E reparem, né? Realmente aqui mais uma vez a simplicidade se faz bastante presente. Em ergonomia, como vocês também já devem ter notado, ele é um carro muito alto. Ele não é só alto de suspensão, o banco também fica numa posição muito alta. Aqui eu estou na posição mais baixa, ele tem regulagem milimétrica, tá vendo? E você pode ficar bem mais alto se quiser, mas eu acho, sinceramente, que quase ninguém vai sentir necessidade de subir ainda mais esse banco. E falando ainda do banco, olha, vou ficar bem correto aqui, é um banco um pouco curto, tá vendo? Poderia ser um pouquinho mais comprido. As abas laterais deixam você escorregar bastante. O cinto de segurança não tem regulagem de altura. E o volante tem regulagem só de altura e daquelas que despencam, tá vendo? Ele não tem regulagem de distância. Então, para quem gosta de dirigir como eu, com as pernas mais relaxadas, né, na posição correta, mas com o volante mais próximo, acaba sendo um ponto um pouquinho negativo. Acesso aos pedais, acho que é ok, tá vendo? Não tem muito problema aqui, mas o apoio aqui, reparem, olha que engraçado, ele tem uma curva aqui, né, no carpete, que talvez pode limitar aí você pisar mais alto, ou dependendo do tamanho do seu pé, ou calçado. Uma coisa que me incomodou ao Lucas aqui também, que não está acontecendo com esse calçado, é que esse túnel central, o acabamento aqui, acaba prendendo um pouco o pé, dependendo do calçado que você está usando. Enfim, alguns pontos aí de ergonomia e visibilidade que não fazem jus a um carro lançado em 2023, né? São alguns deslizes que acabam desagradando. Em termos de equipamentos, tudo que vocês estão vendo aqui é de série. Então ele é um carro muito modesto. Eu mostrei para vocês a central, o painel, o piloto automático, o ar. E ele realmente não vai muito além disso. É um pacote que não tem tanta diferença assim em relação à versão de entrada, por exemplo. Na versão de entrada você vai ter o painel mais simples, você não vai ter o sensor de estacionamento, você não vai ter a câmera de ré, mas eu acho que a experiência de modo geral é muito parecida. Então, para uma versão topo de linha, acho que realmente falta uma diferenciação aqui em termos de equipamentos. Se lá na dianteira o espaço já é bom mesmo com esses bancos bem cadeirão, aqui atrás, olha, sério, tem coisas que palavras não bastam. O espaço aqui é realmente surreal. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura. Olha o que eu tenho de folga aqui para os joelhos.
consigo esticar as pernas aqui, olha. E o banco também não é curto não, olha. Ele realmente dá um apoio muito bom. Espaço para a cabeça? Sério, mais de um palmo. E ele também não é um carro exatamente estreito. Você tem um espaço até ok, como vocês vão ver daqui a pouquinho, em outro ângulo. Então realmente o espaço aqui, a Citroën atendeu a promessa. É um carro que tem um espaço de fato muito positivo. Só que a gente não tem saídas de ar aqui atrás. Eu acho que isso é uma deficiência. A versão de 7 lugares tem aquele blower aqui no teto, né, que puxa o ar da dianteira e empurra aqui para a traseira. Eu acho que poderia estar aqui também. A gente tem essa luz de salão. Pois é. E como vocês também viram mais cedo, a posição do comando dos vidros elétricos é péssima. Reparem, né? A gente tá aqui, estou relaxado. Quero acessar os comandos. Isso não é nada ergonômico, sério. Isso aqui é muito ruim. Imagina uma pessoa, talvez de mobilidade reduzida ou com alguma dor, uma pessoa mais idosa, tendo que fazer isso, sabe? Desagradável. Ô, fulano aí na frente, abaixa o vidro para mim. Uma pessoa, né, numa situação mais extrema. Realmente não é o ideal. E aqui a gente tem duas tomadas USB do tipo tradicional para carregamento de celular. Enfim, espaço realmente não é um problema, mas a acomodação de fato é bastante simples. Nada de bolsos, porta-revistas aqui, pequenos porta-objetos nas portas, a gente não tem apoio de braço. O ponto aqui, definitivamente, é esse latifúndio, essa imensa vastidão para quem vai aqui atrás. Como vocês podem ver, é um carro largo também, né? Então 2 pessoas vão com muita folga, 3 aqui com jeitinho também acho que vão razoavelmente bem, especialmente considerando que o banco é praticamente todo plano. Mas, infelizmente, a gente não tem o banco bipartido. Essa é uma característica negativa bem comum nos carros do lado francês do grupo Stellantis, mas existe essa configuração de bancos no carro com 7 lugares, justamente para possibilitar o acesso ao que seria a terceira fileira de bancos. O que é legal comentar também é que o entre-eixos é o mesmo do de 5 lugares e do de 7 lugares, isso não tem nenhuma mudança, e o que aqui é um baita de um porta-malas, lá, obviamente, vira um lugar para 2 bancos extras que podem ser removidos, como a gente vai ver futuramente na avaliação do Aircross 7. O acesso também é bom, então a gente tem uma porta que abre num ângulo legal, não é uma porta curta, e a gente não tem aquele pedaço de lata impedindo a saída aqui. Inclusive a gente tem a alça de teto, e aqui um cuidado que você precisa ter, né? Tem até escrito no step, que não é um lugar para pisar, né? Então, sair do carro você tem que dar uma saltadinha. Pode ser aqui que suje um pouquinho a barra da sua calça, mas enfim, acho que de acessibilidade, claramente, é um carro que não traz grandes problemas. E não é só essa porta traseira que é grande não. Aqui, vejam só, o tamanho da tampa de acesso ao porta-malas. É uma baita de uma tampa, inclusive você precisa tomar um cuidado porque ela é tão grande e a gente ainda tem um pequeno apêndice aqui que é a câmara de ré, né? Tá vendo? Ela fica aqui nessa unidade, tá um pouquinho frouxo talvez. Justamente por conta do tamanho dela, né, para não raspar na parede. E aí você tem acesso a esse imenso porta-malas aqui de 493 litros. É mais do que todos os SUVs compactos. É mais do que boa parte dos SUVs médios. Então quando você pensa que você tem um bom espaço na dianteira, você tem um bom espaço principalmente na segunda fileira, você tem esse baita porta-malas, realmente é um carro que se destaca muito positivamente nisso. Como vocês veem, né, não tem o banco bipartido. E o que é engraçado é que a gente tem uma iluminação em LED ali do lado esquerdo. Lembrando, né, as outras do carro são incandescentes, as luzes de interior. E aqui a gente não tem nenhum nicho, né, para prender uma sacola pequena ou uma rede, o que seria bem conveniente se tratando de um carro tão grande de porta-malas assim, né. O que eu vejo aqui agora, perdão, que a gente tem um pequeno gancho aqui no topo escondidinho para sacolas, mas nada de ganchos de metal ou a rede mesmo para amarrar outras coisas. Mas o que realmente me incomoda é isso. Essa é uma solução que a gente já viu no Peugeot 2008, o de primeira geração, vamos ver como vem o novo, que é esse bagagito que não acompanha o movimento da tampa.
E olha, ele é bipartido já, né? Ele poderia muito bem ter uma cordinha talvez presa aqui para que acompanhasse esse movimento da tampa sem você precisar mexer nisso o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, eu tirei esse carro, ele estava com essa parte rebatida, então atrapalhando um pouco a minha visibilidade ali no retrovisor. E quando você solta simplesmente, nem sempre... Ah, que perfeito! Se você solta, o peso até faz descer, mas se você coloca, tá vendo? Ele acaba ficando um pouco mais alto, isso também pode atrapalhar a sua visibilidade. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado aqui só para encaixar, né, e evitar que atrapalhe. E olha, eu não escutei muito barulho andando não, sabe? Mas também não boto minha fé que vá continuar sendo um carro silencioso assim com o tempo. Revestido aqui em plástico, o interior todo em feltro, bastante simples. Acho que não tem grandes pontos a comentar aqui. E a base não é tão alta assim do acesso, né? Então, um pequeno efeito de baú aqui, mas você não precisa fazer tanto esforço para tirar ou colocar coisas aqui dentro. Totalmente revestido em plástico, puxador dos dois lados, como o Lucas sempre gosta de falar, né? Ou vai puxar daqui ou do outro lado ali, em caso de uma garagem apertada, e também pequenos batentes de borracha. Não tão pequenos, né? São até bem chamativos aqui nos pontos onde encontra a lata. E o que é exclusivo dessa versão topo de linha Shine é essa régua preta, né, que faz essa união visual entre as lanternas. Gosto é pessoal, mas eu acho que funciona na decoração dessa versão topo de linha. Vamos começar a nossa volta com Aircross e, aproveitando o espaço, quero mostrar para vocês o diâmetro de giro e o peso da direção. O entre-eixos é longo e por isso eu acho que o diâmetro de giro aqui é até bem bom, com 10,8 metros. Então olha, direção levíssima, levíssima. E tá vendo? Não é um carro que exige tanto espaço. Lembrando que a gente tem carros menores que também ficam nessa faixa dos 10,5 metros, né, de diâmetro de giro. Então acho que isso aqui é um ponto muito positivo. A direção tem uma centragem legal também, vou mostrar para vocês aqui dando mais uma volta. Então acho que isso não é um ponto negativo, acho que tá bacana. E aproveitar também que a gente está aqui num espaço legal, mostrar para vocês o delay do acelerador, que costuma ser um ponto que a gente sempre fala bastante aqui nas avaliações, especialmente dos carros descelantes com CVT. Então olha, eu vou ligar o modo esporte, eu vou dar uma ajudinha aqui e vou pisar fundo em 3, 2, 1... Vocês repararam como do tempo que eu fiquei com o pé fundo no acelerador, como demorou para vir alguma reação? E depois ainda teve um momento da entrada do turbo, né, o turbo cheio, que o carro efetivamente teve uma resposta mais intensa. Então acho que isso é uma característica que persegue os carros, né, do grupo com essa transmissão, com esse motor, e que aqui está até um pouco pior do que nos outros. Então eu vou fazer a mesma coisa agora para mostrar para vocês que não é só em arrancada, é também em retomada. Então pisando fundo em 3, 2, 1. O giro subiu. Olha, o motor inclusive invadindo bastante a cabine, tá vendo? E olha que a gente está aqui a apenas 5.000 aproximadamente. Então acaba que você repara muito duas coisas nessa situação. Esse delay realmente não dá uma impressão de agilidade muito boa, por mais que o desempenho seja sim muito bom, como vocês viram. E a segunda é como realmente o ruído invade aqui a cabine sem nenhuma cerimônia. Realmente é um ponto que chama atenção diante de outros carros, né, de outros SUVs com motor 1.0 3 cilindros. E aproveitando para falar um pouquinho de comportamento do motor,
O que é interessante notar aqui? O pico de torque vem ali a 1750 e é exatamente nessa faixa que o CVT deixa o motor trabalhando com muita frequência. Então agora, por exemplo, deixa eu dizer a minha cabeça aqui, para achar um modo esporte, conferir que ele está desligado, vamos sair aqui nesse farol de maneira bem tranquila para vocês repararem como o giro vai ficar ali na faixa dos 1.800, 2.000, saindo de maneira bem relaxada, tá vendo? Olha, foi um pouquinho 2.100, 2.000, caiu um pouquinho, tá ali 1.900. Então ele funciona nessa faixa onde ele já consegue entregar um bom desempenho. Vocês viram que é um carro que vai bem, vai de maneira fluida, vai de maneira natural e ainda tentando, né, preservar um bom consumo de combustível. Enfim, consumo a gente vai ver no final aqui da nossa volta. E, né, vem essa boa pegada a partir de 2.000 e é um motor que, óbvio, né, uma turbina pequena, um deslocamento baixo, ele não cresce igual o T270, né, que é 1.3 turbo da mesma linha, mas está absolutamente dentro da média da categoria, né? Nenhum dos seus concorrentes também tem uma pegada crescente tão fascinante, é uma característica desse tipo de motor aí e escolha. Então, sendo muito claro, o ponto aqui de delay não é sobre falta de desempenho. É um carro que vai a 191 por hora, que chega ao 100 em pouco mais de 9 segundos. É isso vazio, com carga também, com essa sobra de potência, você não tem muito o que se preocupar, mas realmente, né, essa sensação de respostas lentas demais no acelerador acaba jogando um pouco contra aquela percepção de respostas sempre prontas, né? Existem, óbvio, maneiras de resolver isso. A primeira delas, um acelerador mais bravo. É algo que a Nissan fez no Versa, que, lembrando, não é turbinado, ele é aspirado, né? É um carro que você dá um pouquinho de toque na borboleta, no pedal, e já abre muita borboleta. Não é exatamente uma solução que eu gosto, porque dá uma dirigibilidade às vezes cansativa. A outra solução que eu acho que seria mais interessante seria utilizar aqui um câmbio CVT com a primeira marcha física. Então o que a gente tem? Um câmbio da Aisin, lembrando, a Aisin é uma subsidiária da Toyota, é a mesma fornecedora dos câmbios automáticos do grupo Stellantis, da Volkswagen, dos câmbios da Toyota, evidentemente. Então, muito robusto, tem uma experiência vasta nesse sentido. Só que aqui nós temos 7 marchas que são definidas pelos pontos de variação das polias do CVT. Então, ele funciona bem a um estilo CVT clássico, tá vendo? Aqui você tem aquela sensação de patinação constante, como as marchas são próximas, as variações são muito sutis, só que a gente não tem a primeira marcha física que a gente encontra no Versa e a gente encontra no Corolla, por exemplo, que ajuda a dar aquela arrancada mais disposta, né? Aquela mordida mais intensa numa arrancada. Eu pessoalmente acho que seria uma mudança muito bem-vinda aqui para os carros do grupo Stellantis. Infelizmente a gente não tem ainda, mas quem sabe é uma melhoria para o futuro, né? E falando ainda, né, do CVT, a gente tem as variações, né, como é típico de CVT, são bem discretas, bem suaves. Você só consegue notar que foi feita uma troca de marcha se você estiver muito atento ao conta-giros. Então é um carro que você consegue dirigir de maneira bem relaxada nesse sentido. O motor, como eu comentei, em alta invade a cabine, em baixa, ali entre 1.500, com pouca carga, ele vai bem silencioso, mas eu ainda acho que o isolamento de ruído, de vibrações aqui do Firefly, do GSE T200, não é exatamente exemplar. Então, acho que poderia ser um pouquinho melhor esse casamento aí de motor com a carroceria do C3. E outra coisa que o Lucas, a figura oculta que existe por trás de todos nós, comentou aqui agora comigo, está aqui atrás, é que o isolamento de pneus ali na segunda fileira não é legal, é deficiente, ele está escutando muito rodar dos pneus, e que na frente eu não escuto tanto, então bom saber disso. E isso me leva, inclusive, a um ponto de suspensão. O que ele me contou também? Que ele atrás, a suspensão dá uma certa quicadinha. E dirigindo aqui, o que eu sinto é o seguinte: ele é um carro que claramente funciona com os amortecedores muito relaxados.
Então, quando você está em ruas com remendos, mas sem grandes pancadas, é interessante reparar como é que o carro faz um amortecimento em várias fases, né? Então ele tem aquela sensação de que funciona assim, uma flutuação de suspensão, uma certa sensação aí de tapete voador, talvez. O que traz uma sensação de rodar relaxado que realmente é muito agradável. O problema é que as pancadas mais rápidas, elas não são tão bem absorvidas. Então você tem um ruído de batida, né, de pancada mais audível, em algumas lombadas, em buracos um pouco mais fundos. Dá para notar inclusive um ruído de queda de roda que me impressionou um pouco. Talvez seja por conta da elevação do curso de suspensão, tenha ficado com pouco curso de distensão. Acho que fica até como um lembrete para a gente observar em avaliações futuras. E também nessa situação, a gente nota como o impacto ele reverbera por toda a carroceria. Isso é muito interessante e isso mostra inclusive como a gente tem uma construção aqui que é bastante simples, né? Porque se fosse um carro de construção mais sofisticada, você poderia até escutar uma batida, mas a batida morreu aqui. Aqui não, você escuta a batida aqui e você sente ela, né, reverberando pela estrutura. Óbvio que, falando de um carro alto como ele é também, com vão livre de 20 centímetros, ele não tem nenhuma pretensão de comportamento esportivo. A gente vai vendo isso, né, pelos detalhes. Por exemplo, o câmbio CVT tem opções de troca manual, mas não nas borboletas. A suspensão com esse rodar relaxado. Não tem nenhum compromisso com um comportamento preciso. Então, um carro que ele rola bastante. Especialmente, né, para os passageiros aqui, que às vezes podem estar distraídos com esse banco mais alto. Ele realmente dá uma percepção de rolamento, de rolagem que pode incomodar os mais sensíveis, mas que de modo geral eu julgo ser bem correto, pela proposta do carro, pelo tipo de carroceria, pela altura, enfim. Não é um carro com comportamento inadequado. E aqui eu preciso fazer até um gancho para uma avaliação do Aircross que a gente fez lá em 2018. E naquela ocasião o comportamento do carro a gente tinha nos desagradado bastante, justamente por ser alto, por ter essa rolagem excessiva, uma transferência de peso também excessiva. O que acontecia no Aircross, né, antigo? Em curvas, você aplicava freio, era muito legal que você sentia o peso saindo da diagonal aqui e vindo todo para cá. Então o carro ficava com um comportamento meio ruim. Não é o caso desse daqui. Então, definitivamente, nesse ponto, a gente tem um avanço em relação ao antigo Aircross. Lembra que eu tinha comentado com vocês que os freios, por mais que fosse um tambor na traseira, não desagradavam? Aqui, quando a gente fala de modularidade, é a mesma coisa. É um freio fácil em trânsito urbano, sem grandes pontos de atenção. Só no momento da parada e às vezes algumas manobras de garagem mais apertadas que ele pode exigir um pouquinho mais de sensibilidade ali no pé do motorista para movimentos suaves. Então, ele começa suave e naquele momento de parada, dependendo de como você pisa, pode dar uma certa estancadinha, mas eu acho que é questão de costume e até das características, né, de carroceria e suspensão. Como eu comentei, né, essa suspensão de amortecedores bem relaxados acaba favorecendo essa transferência de peso, né, seja longitudinalmente ou transversalmente. E com um carro alto, de suspensão alta, que não é exatamente pesado, mas 1.200 kg é um pezinho na balança. E esses pneus largos, também não dá para esperar grandes milagres em termos de consumo. Inclusive, pelos números do Inmetro, este carro é o que mais gasta dentre todos aqueles que usam esse motor T200 e o câmbio CVT, como é o caso do Pulse que a gente tem aqui no nosso lado, por exemplo. E no nosso teste, né, na prática aqui, como ficou? Em trânsito urbano pesado, ficou na faixa ali dos 5 km por litro com gasolina. Trânsito médio, você está ali em algumas avenidas, ruas de bairro, anda e para aqui, ali na faixa dos 9 km por litro. Sendo que em trânsito leve, avenidas de 50, 60, livres, desimpedidas, sem ar, na faixa dos 15 km por litro. Em vias expressas, como as marginais aqui em São Paulo, sempre ali a 70, 80, às vezes chegando a 90, na faixa dos 21, 22 km por litro. Lembrando, tudo isso com gasolina.
não dá para chamar exatamente de um carro econômico, né? Nenhum outro T200 que a gente avaliou aqui se mostrou realmente um carro muito econômico. E aqui com o Aircross a gente tem, obviamente, esses agravantes aí que vão jogar esse número ainda mais para baixo. Então, toda a sensação que a gente tem aqui, apesar do motor potente, desse trabalho que a Citroën fez, né, para tentar trazer um pouco mais de qualidade de rodagem, é que de fato a gente tem um carro de rodar e construção muito simples. E a gente nota isso pela baixa absorção dos impactos que eu comentei com vocês, o isolamento de ruídos que deixa muito a desejar, e por um ponto, inclusive, que eu não lembro de ter visto em nenhum outro carro recente. Quando você está com o ar-condicionado ligado em trânsito pesado, o ventilador do radiador é muito barulhento. Realmente é um barulho de avião decolando e faz o carro literalmente inteiro tremer. Da primeira vez que isso aconteceu comigo, até eu olhei para o lado, achei que era alguma obra, e eu precisei de uns 5 minutos em trânsito pesado para reparar que era o carro, né, com essa condição limitada aí de ventilador de radiador. Então, fica bastante claro que é um projeto simples e a Citroën não tenta esconder muito isso. Feita a nossa volta, então, vamos agora aos pontos positivos e negativos aqui do C3 Aircross. E o primeiro deles, definitivamente, é o bom espaço interno. Aqui a Citroën cumpriu a promessa. A gente tem um carro que sim entrega um espaço que é um grande diferencial nessa categoria, e isso inclusive me leva até o segundo ponto positivo, que é o porta-malas. Aqui você não tem aquele compromisso entre tem um bom porta-malas e um espaço interno negativo, ou talvez o oposto disso, não. Aqui você tem os dois. Então realmente, se você precisa de espaço, tem família grande, transporta alguma coisa, tem algum negócio próprio, é um carro que vale a pena ser considerado. E o terceiro ponto positivo é o bom trabalho de diferenciação externa que a Citroën fez em relação ao C3. Mas essa diferenciação é apenas do lado de fora. Isso inclusive me leva ao primeiro ponto negativo aqui do Aircross, que é a sua simplicidade exagerada. Então, quando você entra nele, você vê o mesmo interior de C3, o mesmo padrão de construção, realmente fica um descompasso em relação ao que você vê do lado de fora, o que você espera encontrar e o que você efetivamente encontra quando você está dentro do carro ou dirigindo ele. E o segundo ponto negativo são os equipamentos. Para uma versão intermediária, que a gente já poderia dizer que esse Aircross Shine já está deixando um pouco a desejar. Para uma versão topo de linha que passa dos R$130 mil com 5 lugares, então, realmente a gente tem um carro aqui que deixa bastante a desejar. Então a Citroën poderia investir um pouquinho mais ali em alguns itens de comodidade que fariam o comprador ali de Aircross sentir que o seu dinheiro foi um pouquinho mais valorizado nesse aspecto. E isso me leva também ao terceiro ponto negativo, que é segurança. Aqui a Citroën economizou muito, infelizmente. A gente tem apenas 4 airbags, apenas nas versões mais caras. A gente, infelizmente, não tem um carro que já foi testado pelo Lightning Cap, mas com um histórico ali do C3 que não é dos melhores. Então, sim, equipamentos, a Citroën já poderia investir um pouquinho mais, em segurança deveria investir ainda mais para que a gente tivesse um carro aqui que que fizesse jus ao padrão dos concorrentes. Lembrando, é uma categoria bastante concorrida, com muitos carros seguros, de boa estrutura, bons equipamentos de segurança, e o Aircross acaba deixando a desejar. Custando R$ 128.590, agora em 2 de junho de 2024, o Aircross Shine parece um pouco caro. Se você quiser essa pintura Biton, você acrescenta mais 3 mil nessa etiqueta. Se você quiser os pacotes, opcionais, acessórios que eu comentei ao longo do vídeo, mais 2 mil. É um carro que vai aos R$ 134 mil aproximadamente. Se você está buscando um carro de 5 lugares espaçoso, também com objetivo de baixo preço, talvez a FIO ou a FIOPEC sejam mais interessantes. A FIO, neste momento, é vendida em condições promocionais de R$ 99.990, um preço realmente muito agressivo. E a mesma coisa a gente pode levar aí de consideração para as versões de 7 lugares. Essa versão topo de linha vai ali próximo dos R$ 140 mil, frisando, com 7 lugares, o que ainda é mais barato e até parelho ali com a Spin de entrada, também com 7 lugares. Então, se você realmente precisa de
espaço, lugar para passageiros e mantendo um preço ali controlado, o Aircross definitivamente traz um equilíbrio aqui muito interessante. Mas, infelizmente, para por aí. O consumidor dessa categoria já está acostumado a carros com um padrão mais elevado de construção, dirigibilidade, segurança, comportamento dinâmico de um modo geral. Pontos nos quais o Aircross realmente não conquista tanto assim. Então, se você busca um carro que tem um bom espaço interno, mas não precisa dos quase 500 litros de porta-malas, você pode considerar, por exemplo, um Kicks Sense, um T-Cross Sense, um Creta Action, talvez até um Fastback T200. Então a gente tem uma briga dentro de casa também. Então é um recado duro aí, talvez, que a Citroën, querendo lançar o Basalt ainda nesse ano aqui no mercado brasileiro, precisa fazer talvez um trabalho um pouco mais caprichado para dar uma impressão para quem compra um carro de entrada não esteja levando um carro tão básico para casa assim. Caso contrário, infelizmente, vai ser mais um produto, tais quais esses outros dois, que vai ficar ali como coadjuvante de uma categoria que tem um imenso potencial no mercado brasileiro. E assim encerramos a nossa primeira avaliação da nova geração do Aircross aqui no canal. Futuramente vamos avaliar também as versões de entrada e de 7 lugares, mas enquanto isso, deixem seus comentários, suas dúvidas, sua curtida, se inscrevam e se você já é um inscrito, considere também apoiar o canal Drive-On. A gente está fazendo um trabalho aqui já há 8 anos que vai continuar, mas com seu apoio fica definitivamente muito mais fácil. A gente se vê no próximo sábado ao meio-dia com mais uma avaliação e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.